Olá, bem-vindos a mais um vídeo. No mundo existem construções e monumentos de estilo um tanto duvidoso. Enquanto alguns deles mostram paganismo e ocultismo de forma escancarada, outros são muito sutis, mas com símbolos facilmente identificáveis, e no vídeo de hoje te trazemos 5 deles. Antes de começar, queremos deixar claro que a nossa intenção não é demonizar ninguém, apenas estamos mostrando que existem monumentos que, no mínimo, fazem alusão a figuras pagãs ou desafiam as escrituras cristãs. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com seus contatos, para que eles também tenham acesso a esta informação, ok? Vamos lá! Número 1. Estátua da Liberdade. Este monumento foi um presente da França e se encontra em Nova York. Ela tem símbolos claramente maçons, como a tocha, o livro e o diadema de 7 espigões em torno da cabeça. Ela foi inspirada no famoso Colosso de Rhodes, que representava o deus Hélios, o deus Sol, o Solis Invictus romano. E mesmo que o autor da estátua, o francês Auguste Bartholdi, tenha afirmado que o rosto da Estátua da Liberdade foi inspirado na sua mãe, as semelhanças com o deus Hélios são enormes. É bom ressaltar que no cultismo, Lucifer é o deus Sol, o deus que ilumina com o conhecimento, e isto é representado com a tocha de Prometeu, que pode ser vista na estátua. Número 2. Salão das Audiências Pontificiais no Vaticano. Construída sobre um terreno doado pelos Cavaleiros de Colombo, uma famosa sociedade secreta, o auditório foi concluído em 71 e tem um estranho formato de uma cabeça de serpente. O interior também apresenta esse formato. E o altar tem uma das mais estranhas e assustadoras esculturas que já se viram em igrejas, projetada pelo escultor Pericle Fazzini. A escultura Resurrezione representa, segundo ele, o Cristo emergindo do caos, o Cristo ressuscitando no Horto das Oliveiras. Se olharmos a imagem, o rosto tem um lado humano, mas o cabelo parece formar novamente a cabeça de uma serpente. É muita coincidência, não acham? Para quem não é cristão, a serpente representa Lucifer, o anjo rebelde, que tentou nossos primeiros pais no Éden. Ele se auto-intitula como o Deus que dá o conhecimento ao homem. Número 3. Prédio do Parlamento da União Europeia. O prédio do Parlamento Europeu guarda uma grande semelhança com a Torre de Babel, pintada pelo mestre Peter Bruegel em 1563. Inclusive, já houve um cartaz onde se podia ler Many tongues, one voice, muitas línguas, uma voz. Nesse cartaz, a referência à dita pintura pode ser apreciada. A explicação que foi dada é que simboliza que a união dos países europeus ainda estava em construção, mas alguns têm entendido como um desafio às profecias, como a de Daniel, onde se fala que não haveria nenhum outro grande império universal após o Império Romano. A Torre de Babel surgiu como um desafio feito a Deus pelo homem. Deus havia ordenado que a humanidade se dispersasse. No entanto, Nimrod, que era o rei de um grande número de tribos e povos, ordenou que se reunissem num ponto e ali edificassem um monumento para que pudessem se salvar caso Deus os quisesse destruir novamente, como fizeram com a raça caída antes do dilúvio. Número 4. Deus Shiva no CERN. O LHC está instalado na Suíça e é o maior colisor de hadrons no mundo. Conta com 27 km de extensão e está sob a responsabilidade da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Esta máquina foi anunciada como um instrumento científico que iria descobrir a chamada partícula de Deus. O que é estranho aqui é que um deus hindu tenha sido colocado lá dentro, sendo que a grande maioria dos cientistas do lugar são ateus. Shiva, de aparência andrógena, é o deus da renovação, da destruição e do caos, sendo visto por alguns como um demônio. Um dos fatos mais estranhos envolvendo essa imagem do CERN ocorreu quando um grupo de pessoas que muitos acreditam serem cientistas do local fizeram um suposto ritual, onde é possível ver diversas pessoas usando longas capas negras e se reunindo na principal praça da sede do CERN.
Isto foi mostrado num vídeo veiculado na internet. Este vídeo continha o suposto sacrifício de uma mulher, algo realmente sinistro. A organização científica confirmou que as imagens foram feitas no interior do seno, mas que eles não endossam tais práticas. Ainda bem, né? E por último, temos a número 5, Praça de São Pedro, no Vaticano. Finalizada em 1667, o centro da praça possui um desenho que tem muita semelhança com símbolos circulares ou rodas de 8 etapas que são usados pela feitiçaria egípcia e celta, assim também como por todas as religiões solares, ou seja, que possuem um deus sol, já seja Samas, Utu, Baal, etc. Ainda para deixar tudo isto mais estranho, a praça possui um obelisco trazido desde o Egito por Calígula e colocado no centro da roda de 8 etapas. Isto, nas religiões pagãs, simboliza o órgão fálico do deus Baal, fazendo o ato sexual com a mãe terra para gerar a vida. O Vaticano nega isto e diz que é apenas uma grande coincidência. Bom, o vídeo de hoje vai até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este conteúdo com seus amigos nas redes sociais, ok? Queremos também ouvir sua opinião, então não se esqueça também de deixar o seu comentário aí embaixo, ok? Um grande abraço e até a próxima!